Todo o intento de Jesus é o de manter-nos totalmente atentos a Ele, sem dar atenção a mais nada. 14 de dezembro de 1911. Continuo meus dias amarguíssimos, mas resignada ao querer de Deus. Meu sempre amável Jesus se faz ver. Está sempre aflito e taciturno. Parece que não quer mais me dar ouvidos em nada. Esta manhã, fazendo-se ver, colocava em minhas orelhas 2 brincos tão brilhantes que pareciam 2 sóis. E depois me disse: minha dileta filha, para aquele que está todo intento a escutar-me, a minha palavra é sol, que não só deleita o ouvido, mas nutre a mente e sacia o coração de mim e do meu amor. Não se quer compreender que todo meu intento é o de vos ter todos intentos a mim, sem dar atenção a mais nada. Vês aquela ali, apontando uma pessoa com aquele modo de escrutinar tudo, dar atenção a tudo e impressionar-se com tudo, até aos excessos, até mesmo das coisas santas. Não é outra coisa senão viver fora de mim? E quem vive fora de mim necessariamente sente muito a si mesmo. Crê fazer-me honra, mas é o contrário. Jesus faz com Luísa o que o Pai Celeste faz com ele. A alma que possui o querer divino, que é sol, torna-se também ela um sol no mundo. 21 de dezembro de 1911. Encontrando-me no meu estado habitual, por breve tempo veio o bendito Jesus e, colocando-se diante de mim, olhava-me por inteiro. Seus olhares me penetravam por dentro e por fora, e eu ficava toda luz. E quanto mais me olhava, mais eu resplandecia através dessa luz. Ele olhava todo mundo, e prontamente de haver-me fixado bem, disse-me: minha filha, a minha vontade é sol, e quem vive no meu querer torna-se sol. E é somente através deste sol que eu olho o mundo e derramo graças e benefícios em favor de todos. Se não houvesse este sol do meu querer em alguma alma, a terra tornar-se-ia para mim estrangeira, e eu romperia toda comunicação entre a terra e o céu. Assim, alma que faz perfeitamente a minha vontade é como um sol no mundo, com esta diferença: o sol material faz bem, dá luz e bens materiais, enquanto o sol da minha vontade na alma impetra graças espirituais e temporais e dá luz às almas. Minha filha, aquilo que deves ter mais a peito seja o meu querer, que o meu querer seja tua vida, teu tudo, também nas coisas mais santas, até mesmo na minha própria privação. Tu certamente não me darás este desprazer de te afastares, ainda que por pouco, da minha vontade, não é verdade? Fiquei encantada e ele desapareceu. E pensava comigo: o que quer dizer este falar de Jesus? Talvez ele queira fazer-me alguma dos grandes, isto é, privar-me de ti. Seja sempre bendito e adorado o seu santíssimo querer. Porque Jesus se faz devedor da criatura. Volume 8, 22 de 1 de 1909. A alma nas privações do seu estado não deve pôr o seu querer, mas a espera, a paciência e a perseverança. 5 de janeiro de 1912. Tendo lido em meus escritos que quando o bendito Jesus nos priva de si, ele se faz nosso devedor, eu pensava comigo: se Jesus enumera todas as privações, as concessões, pequenos desgostos que suporto, especialmente nestes tempos, quem sabe quantas dívidas
Ele já contraiu comigo, mas temo que se o meu estado não for da sua vontade, em vez de fazê-lo devedor, torne-me eu a devedora. E Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Estou justamente a observar o que fazes. Se te desvias, se mudas de sistema, enquanto não te desviares, fica certa de que estou sempre firmando novos débitos. A tua expectativa, a tolerância e a perseverança me fornecem a cartula onde colocar as minhas assinaturas. Mas, se não o fizesse primeiro, eu não teria onde colocar as assinaturas. Segundo, tu não terias nenhum documento em mãos para cobrar esses débitos, e querendo tu exigir, eu te responderia francamente: não te conheço. Onde estão os documentos de que eu sou teu devedor? Tu ficarias confusa. É verdade que me torno devedor quando privo da minha presença, da graça sensível, mas isso quando é disposto pela minha sabedoria, e não me dão ocasião de privá-las de mim, ou quando me dão ocasião, mas ao serem privadas de mim, não me são fiéis, não me esperam. Então, em vez de tornar-me eu devedor, fazem-se elas devedoras. Eu, se contraio dívida, tenho com que pagar, e permaneço sempre o que sou. Mas se a contraíres tu, como me pagarás? Por isso, permanece atenta, no teu lugar, no teu estado de vítima. Como quer que eu te mantenha? Se queres fazer-me teu devedor? E eu lhe disse: Quem sabe, ó Jesus, como estará o padre que não se sentia bem? Hoje não me lembrei dele junto de ti continuamente, como fiz anteontem. E Jesus continua a estar mais aliviado, porque quando tu me rezas continuamente, eu sinto a força da oração, e ela quase me impede de fazê-lo, sentir mais sofrimento. Com o tempo, cessando essa oração contínua, essa força vai se perdendo, e eu fico livre de fazê-lo sofrer mais. O nada da criatura está custodiado dentro de Jesus, 11 de janeiro de 1912. Assim também ele quer ser custodiado dentro da criatura. Tendo comungado, meu sempre amável Jesus fazia-se ver todo ao meu redor, e eu no meio, como dentro de um fluxo. Jesus era o fluxo e eu o nada, que estava no meio desse fluxo. Ora, quem poderá dizer o que eu experimentava dentro desse fluxo? Sentia-me imensa, e no entanto, de mim não existia senão o nada. Senti o sopro de Jesus, senti o seu hálito ao redor de mim e por toda parte. Mas não tenho vocábulos para me exprimir. Sou muito ignorantezinha. Escrevi por obediência. Depois Jesus me disse: Minha filha, vês quanto te amo e como te mantenho custodiada dentro do meu fluxo, isto é, dentro de mim. Assim também deverias tu manter-me custodiado e reparado dentro de ti. O amor quer a paridade do amor, para poder ter o contentamento de fazer uma surpresa de amor maior. Por isso, não saias jamais de dentro do meu amor, de dentro dos meus desejos, de dentro do meu operar, de dentro de todo o meu tudo. Jesus estreita as almas para que, esquecendo-se de si mesmas, unam-se mais a Ele. Elas, porém, querem libertar-se, buscando a si mesmas. 19 de janeiro de 1912. Estando no meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver com uma cordinha na mão, e com ela ia atando os corações, estreitando-os fortemente a si, de modo a fazê-los perder o próprio sentir, e a fazê-los sentir tudo Jesus. Os corações, sentindo-se assim estreitados,
Debatiam-se, e enquanto se debatiam, alargava-se o nó que Jesus lhes tinha feito, temendo que, ao não sentirem mais a si mesmos, isso lhes fosse prejudicial. Jesus, todo aflito por esse agir das almas, disse-me: minha filha, viste como as almas tornam vãs as minhas ternuras de amor? Eu vou atando os corações para uni-los tanto comigo, para fazê-los perder tudo o que é humano, e eles, em vez de me deixarem fazer, vendo-se rompidos no que é humano, perdem o fôlego, afligem-se, debatem-se e ainda querem olhar um pouquinho para si mesmos, se estão frios, quentes, áridos, com este olhar para si mesmos, com este afligir-se e debater-se. O nó feito por mim se alarga e querem estar comigo à distância, mas não estreitamente, de modo a não sentirem mais a si mesmos. Isso me aflige sobremodo e impedem os meus jogos de amor. E não penses que sejam só as almas que estão longe de ti, são também aquelas que te cercam. Tu lhes farás compreender bem essa dor que me causam, que se não se deixarem estreitar por mim, até perderem o próprio sentir, jamais poderei dilatar junto a elas as minhas graças, os meus carismas. Compreendestes? E eu, sim, ó Jesus, compreendi. Pobrezinhos, se compreendessem o segredo que há nas tuas estreitezas, não o fariam, deixar-te-iam fazer. Antes, eles mesmos se fariam ainda menores, para que apertasses mais fortemente o nó. Nesse momento, eu me fiz pequena. Jesus me estreitou, e eu, em vez de me debater, deixei-me estreitar ainda mais fortemente. E à medida que ele me estreitava, eu sentia a vida de Jesus e perdi a minha. Oh, como me sentia feliz com a vida de Jesus! Podia amar mais e alcançava tudo o que Jesus queria. Não sente as estreitezas quem se deixa estreitar por Jesus quanto ele quer, porque, desfazendo-se o ser humano, entra a viver nele. O amor, para vencer, serve-se de tudo. 20 de janeiro de 1912. Voltando, meu sempre amável Jesus continuava a se mostrar como estreitando os corações. E como as almas resistissem a essas estreitezas, a graça ficava inabilitada. E Jesus então tomava essa graça em suas próprias mãos e a levava àqueles poucos que se deixavam estreitar. Trouxe boa parte também a mim. Eu, ao ver isso, disse-lhe: doce vida minha, tu és tão bom comigo por me fazeres participante da graça que os outros rejeitam, e, no entanto, não percebo estreitezas, ao contrário, sinto-me amplíssima, tanto que não sei ver nem a largura, nem a altura, nem a profundidade dos confins em que me encontro. E Jesus, minha dileta filha, minhas estreitezas, assente quem, não se deixando estreitar bem por mim, não pode entrar a viver em mim. Mas quem se deixa estreitar por mim, como eu quero, já passa a viver em mim. E vivendo em mim, tudo é largueza. Estreitezas já não existem. Toda estreiteza perdura enquanto a alma tem paciência de se deixar estreitar por mim, até que se desfaça o ser humano para viver da vida divina. Em seguida, passando a viver em mim, eu a tenho em segurança. Faço-a dilatar-se em meus confins intermináveis. Já não tenho mais necessidade de usar vínculos. Antes, muitas vezes, sou eu que preciso forçá-la a sair um pouco
para fora, para fazê-la ver os males da terra, fazê-la interceder com maior ânsia pela salvação dos meus filhos e poupá-los dos castigos merecidos. E essas almas se mantêm como sobre espinhos e me forçam porque querem entrar em mim, lamentando-se de que a terra não é para elas. Quantas vezes não o fiz contigo? Precisei mostrar-me encolerizado e irritado para manter-te um pouco em ordem. Do contrário, não teria suportado nem um só minuto fora de mim. Ó, como sabe o meu coração, o quanto sofri ao ver-te fora de mim, debatendo-te, afligindo-te, chorando. Enquanto os outros fazem isso para não se deixarem estreitar, tu o fazias para viver em mim. E quantas vezes não ficastes tu mesma encolerizada, irritada com esse meu operar? Não te recordas de que estivemos também em contenda? E eu, sim, eu me lembro, como justamente anteontem, eu já estava prestes a fazer um amo, porque me pusestes fora de ti, mas ao ver-te chorar pelos mares da terra, chorei junto contigo, e o mau humor passou. Tu é mesmo um travessinho, ó Jesus. Mas travesso de quê? De amor. Para dar amor e para receber amor. Chegas até as travessuras, não é verdade, ó Jesus? Depois de uma birra, de uma contrariedade que tomamos um com o outro, não nos amamos ainda mais? E ele, certamente, certamente. É necessário amar para poder compreender o amor. E o amor, quando não chega com a doçura, procura chegar com as contrariedades, com os amos e até com as santas travessuras. Nas estreitezas dolorosas, Jesus quer que a alma permaneça firme em seus braços, sem descer aos seus pés, existindo com força e abandono em meio às misérias. Os segredos entre Jesus e Luísa, 27 de janeiro de 1912. Nesta manhã, Jesus me fazia ver uma alma que chorava, mas parecia mais um choro de amor. Jesus a estreitava e parecia que de dentro do seu coração havia uma cruz, a qual, apertando-lhe o coração, fazia-o experimentar abandonos, friezas, agonias, distrações, opressões. E a alma se debatia e às vezes escapava dos braços de Jesus para se colocar a seus pés. Jesus queria que neste estado ela resistisse a permanecer em seus braços, dizendo-lhe: se souberes resistir nesse estado, permanecendo em meus braços sem oscilar, esta cruz será a tua santificação. Do contrário, permanecerás sempre no mesmo ponto. Eu, ao ver isso, disse: Jesus, que querem de mim esses tais? Parece-me que querem tirar de mim a santa liberdade e entrar nos segredos que há entre mim e Jesus. Minha filha, se permitir que se ouvisse algo daquilo que falas comigo, foi por causa da grande fé deles, e se não o fizesse, sentiria como se os estivesse defraudando. Que outros tentem, e verás que não te deixo nem sequer pronunciar uma palavra. E eu temo, ó Jesus, que mesmo agora não estejamos a sós. E se tu fazes sair essas coisas para fora, onde estará mais o meu escondimento em ti? Ouve, ó Jesus, digo-te bem claramente, as minhas tolices não quero que saiam para fora. Só tu deves sabê-las, porque só tu me conheces, o quanto sou louca, má e chego até a fazer impertinências contigo, a fazer birras, como se eu fosse uma criancinha. Quem jamais chega tanto? Ninguém. Só as minhas loucuras, a minha soberba, a minha grande maldade. E como vejo que me queres ainda mais bem por isso,
Eu, para ter mais amor de ti, continuo com as minhas tolices, sem me importar de ser o teu brinquedo. O que sabem os outros? Ó querido Jesus. E ele, minha filha, não te aflijas. Eu já te disse que nem mesmo eu quero isso habitualmente, no máximo uma vez em 100. E quase para me distrair, acrescentou: Dize-me, que queres dizer àqueles que estão no céu? E eu, por mim mesma, não sei dizer nada a ninguém. Só a ti sei dizer tudo. Por ti dirás a eles que os saúdo e os reverencio, ó doce mamãe. Aos santos e anjos, meus irmãos, às virgens, minhas irmãs, e dirás que se lembrem da pobre exilada. O que Jesus quer de quem se oferece como vítima? Diversas classes de vítimas, 2 de fevereiro de 1912. Nesta manhã, tendo oferecido uma alma como vítima a Jesus, ele aceitou a oferta e me disse: Minha filha, a primeira coisa que quero é a união dos quereres. Deve dar-se em pressa da minha vontade. Deve ser o brinquedo do meu querer. Observarei atentamente se tudo o que faz está conectado com o meu querer, especialmente se for voluntário, porque das coisas involuntárias não tomarei conta, de modo que, se ao me dizer que quer ser minha vítima, não se portar como tal, terei como se nada me tivesse dito. Segundo, a união com o meu querer acrescenta-se a vítima de amor. Serei zeloso de tudo. O verdadeiro amor já não é senhor de si mesmo, mas a pessoa amada. Terceiro, vítima de imolação. Tudo deve fazer em atitude de sacrificar-se por mim, até mesmo nas coisas mais indiferentes. A isso se seguirá a vítima de reparação. De tudo deve doer-se, de tudo reparar-me, de tudo compadecer-se de mim. E esta será a quarta, se portar com fidelidade nisso, então poderei aceitá-lo como vítima de sacrifício, de dor, de heroísmo, de consumação. Recomenda-lhe fidelidade. Se me for fiel, tudo está feito. E eu sim será fiel a ti. E ele, veremos. Coisas necessárias para que as almas sejam para Jesus espelhos, fontes de água. 3 de fevereiro de 1912. Continuando, no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e, colocando sua santa mão sobre o meu queixo, disse-me: Minha filha, tu és o reflexo da minha glória. Posteriormente, acrescentou: No mundo são-me necessários espelhos onde ir me contemplar. Uma fonte pode servir às pessoas como espelho, para se contemplarem quando a fonte é pura. Mas de nada serve que a fonte seja pura se as águas forem turvas. É inútil a essa fonte gloriar-se da preciosidade das pedras de que é feita, se as águas forem turvas. Nem o sol pode fazer descer perpendicularmente os seus raios, para tornar aquelas águas prateadas e comunicar-lhes a variedade das cores. Nem as pessoas podem se espelhar nelas. Minha filha, as almas virgens são semelhantes à pureza da fonte. As águas cristalinas e puras são o reto operar. O sol, que faz descer perpendicularmente os seus raios. Sou eu a variedade das cores e o amor. Assim, se não encontro numa alma pureza, reto operar e amor, ela não pode ser meu espelho. Estes são os meus espelhos, nos quais faço reverberar a minha glória em todas as outras, por mais que sejam virgens. Não só não posso me contemplar, mas, querendo fazê-lo, não me reconheço nelas. E o sinal de tudo isso é a paz. Por esse sinal reconhecerás quantos são escassíssimos os espelhos que tenho no mundo, uma vez que pouquíssimas são as almas pacíficas. Quem deixa tudo e opera e ama divinamente, goza da segurança da paz.
Qual é o sinal disso? 10 de fevereiro de 1912. Continuando no meu estado habitual, assim que se fez ver, meu sempre amável Jesus, disse-me, minha filha, para quem deixa tudo por mim e ama tudo divinamente, todas as coisas estão à sua disposição. E o sinal de que alguém deixou tudo por mim e chegou a amar tudo divinamente é este. Se, ao operar, ao falar, ao rezar, em tudo, não encontra mais tropeços, desgostos, contrastes ou oposição. Porque, diante dessa potência de operar e de amar tudo divinamente, todos abaixam a cabeça e não ousam sequer falar. Porque eu, Pai benevolente, estou sempre de guarda ao coração humano, e ao vê-lo escorregar para longe de mim, isto é, ao operar e amar humanamente, coloco ali os espinhos, os desgostos, as amarguras que picam e amarguram aquela obra e aquele amor humano. E a alma, vendo-se picada, percebe que seu modo não é divino, entre si mesma e age de modo diverso. Porque as picadas são as sentinelas do coração humano e lhe servem de olhos para fazê-la ver quem é que o move, Deus ou a criatura. Ao contrário, quando a alma deixa tudo, opera e ama divinamente, goza da minha paz e, em vez de ter as sentinelas e os olhos das picadas, tem a sentinela da paz, que afasta tudo que poderia perturbá-la, e tem os olhos do amor, que põe em fuga e queima aqueles que querem perturbá-la. Por isso, mantém-se em paz diante dessa alma. Dão-lhe paz e se colocam à sua disposição. Parece que a alma pode dizer: ninguém me toque, porque sou divina e sou toda do meu doce amor, Jesus. Ninguém ouse perturbar o meu doce repouso com o meu sumo bem. E se ousardes com a potência de Jesus, que é minha, vos porei em fuga. Parece que eu disse tantos despropósitos, mas Jesus me perdoará, com certeza, porque eu fiz por obediência, para que ele me dá o tema com palavras, e eu, sendo tão ignorantezinha e criança, não tenho a capacidade de desenvolvê-lo. Livro do Céu, volume 10, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.